Muito bem, estamos começando mais um encontro no Face, aqui pelo Facebook, claro, hoje, sábado, dia 14 de novembro de 2020. Mas eu gostaria de dar uma satisfação aos telespectadores, às pessoas que acompanham ou procuram acompanhar o nosso programa, o Encontro no Face, que esta, na verdade, é uma segunda tentativa, tendo em vista que o Facebook não está registrando ao vivo, Letícia, a nossa participação. Mas eu estou vendo aqui que a live já tem 1 minuto de transmissão, né? Mas as pessoas não entram na sala, tendo em vista que o Facebook não está conectando, ou o StreamYard não está fazendo conexão com o Facebook. Mas eu acho que o conteúdo, deixa eu fazer mais uma tentativa aqui, eu acho que o conteúdo é importante e a gente pode trabalhá-lo da melhor forma. O que você acha, Letícia? Tudo bem, por mim, tudo bem, como você preferir. Não, perfeito. Então, vamos trabalhar aqui, já que é o que temos para agora, né? Vamos procurar trabalhar a melhor forma, porque o conteúdo é o que é importante e logo em seguida eu procuro destrinchar e liberar esse material no Facebook, torcendo para que ele não se perca ou pelos meandros da internet também, né, Letícia? Mas aquela velha história, te agradeço também pela aceitação aí de participar conosco, e gostaria de saber, né, conforme você já estava dizendo na primeira tentativa, e agora a gente partindo para essa, né, quem é a Letícia Romakelli? Bom, então, mais uma vez, boa noite, Gilvan, boa noite aos telespectadores do Encontro no Face. Antes de mais nada, quero te agradecer pelo convite. Para mim foi um prazer, uma alegria muito grande ter te conhecido através da Cris Cury, né, e da Easy Life. E quando você me convidou para participar do Encontro no Face, fiquei imensamente feliz e pensei, poxa, que bacana, mais uma oportunidade para eu falar um pouquinho, para eu levar alguma reflexão sobre inclusão e acessibilidade, né? Eu sou de Dois Córregos, interior de São Paulo, eu tenho 28 anos e eu sou cega desde os 7 dias de vida, tá? E essa sou eu, alguém que vive no dia a dia a necessidade da inclusão, né? Alguém que sempre lutou por inclusão. Eu, na verdade, aprendi desde muito cedo com os meus pais, né? Com toda a minha família, mas principalmente com os meus pais, a enxergar o mundo sem a presença dos olhos. E quando eu uso esse termo, enxergar, eu digo sempre que ele não pode ser substituído por outro. Não é perceber, não é conhecer, não é apreender, não, é enxergar mesmo. O termo é exatamente esse. Porque é um grande engano se pensar que só se enxerga com os olhos, né? Nós podemos, todos nós, podemos enxergar o mundo com todos os nossos sentidos, com o olfato, com o paladar, com o tato, com a audição, com o nosso interior, né? Com a nossa sensibilidade, que é peculiar, que é específica, que é intrínseca a cada um de nós. Então, eu fui alfabetizada, comecei a ser alfabetizada aos 4 anos, terminei aos 6, né, exatamente no período em que uma criança sem deficiência começa e termina o seu processo de alfabetização. Então, nesse momento, eu cursava o ensino infantil em uma escola regular e no período contrário, eu era alfabetizada por uma professora especialista em braille, tá? E quando eu entrei no ensino fundamental, eu já estava completamente alfabetizada e eu sempre utilizei o braille. O meu pai aprendeu o braille juntamente comigo, então durante toda a minha vida escolar, especialmente durante o ensino fundamental, o meu pai realizava o processo que nós chamamos de transcrição. O que significa isso? Ele
passava todas as atividades que eu fazia em braille na escola para a escrita convencional, para que os meus professores pudessem corrigir, e vice-versa. Todas as atividades extra-apostila que os meus professores passavam para a turma, ele passava para o braille, ou a minha mãe ditava para que eu passasse para o braille, e aí eu recebia as atividades junto com toda a turma. Isso fez com que eu sempre me sentisse completamente incluída dentro da escola. Os meus professores, apesar de não saberem braille, sempre realizavam todas as adaptações necessárias para que eu me sentisse mesmo completamente parte, completamente integrante. E assim eu concluí o ensino fundamental, concluí meu ensino médio. Quando eu estava na metade do último ano do ensino médio, eu decidi fazer letras, decidi prestar o vestibular para o curso de letras. Prestei o vestibular na Unesp, no campus de Araraquara, passei, e aí eu fui morar em Araraquara. Lá eu fiz o meu curso de letras, então terminei em 2015. Atualmente sou graduada em letras, né, pela Unesp de Araraquara. Essa basicamente foi a minha trajetória, né? Essa é a Letícia Romachelli. Atualmente Perfeito. Perfeito, Letícia. Você ia dizer que atualmente, mas eu tenho uma excelente notícia, né? Já temos uma curtição aqui ao vivo no Facebook do Marcos Vinícius, né? Ele realmente a conexão já estabeleceu, graças a Deus, e temos aqui a presença do Marcos Vinícius mandando um coração aqui na transmissão, perfeito? E aproveitando embalo, Letícia, nesse encontro no Face deste sábado, dia 14 de novembro de 2020, né, que você muito bem, e agradeço aí, aceitou o convite, mandar um abraço aí para o Marcelo Coelho, a Cristina Cury e o Alexander Carvalho, que ao longo da semana curtiram o chamamento para o encontro no Face deste sábado à noite. Ok, Letícia? Perfeito, muito obrigada. Grande abraço também, grande abraço para o Alexander, né? É o nome dele que você disse? Isso, Alexander Carvalho, grande abraço empresário. Para você, Alexander. Gostaria de deixar também um abraço mais do que especial para a Cris Cury e para o Marcelo, que são, assim, grandes amigos, né? Cris Cury é minha guia, mais para frente a gente pode falar um pouquinho disso. Eu pratico corrida, gente, e a Cris, gentilmente, carinhosamente, aceitou o convite para ser minha guia nessa aventura. Perfeito. Letícia, muitas pessoas estão começando a se conectar com o encontro no Face e, obviamente, perderam um pouquinho de quem é a Letícia Romachelli. Essa parte em particular, até em torno de 1 minuto e meio, mas você poderia se reapresentar, dizer para essas pessoas a importância de você estar conosco aqui, de quem é a Letícia Romachelli? Claro. Bom, então, para quem não tava conectado anteriormente, deixo aqui o meu boa noite, né? É um prazer poder falar com vocês sobre inclusão, né? Como eu dizia anteriormente, quando o Gilvan me convidou para participar do encontro no Face, eu falei, poxa, que bacana, mais uma oportunidade para eu levar alguma reflexão sobre inclusão e acessibilidade, né? Porque essa sou eu. Eu tenho 28 anos, sou de Dois Córregos, interior de São Paulo, sou cega desde os 7 dias de vida e sempre lutei por inclusão e por acessibilidade, né? Eu digo que no começo da minha vida, quem lutou, quem foram os principais protagonistas nessa luta, sem dúvida, foram os meus pais, e eu aprendi com eles, né, a lutar pela inclusão, a lutar por acessibilidade, e aprendi também a enxergar o mundo sem a presença dos olhos, né? E o termo é esse mesmo, é enxergar. Perfeito, Letícia. Aproveitar por... Não, perfeito. Você estava falando na questão de enxergar, e eu gostaria de fazer uma pergunta para
da velocidade aí a nossa interação, a sensibilidade e a liberdade, que é o tema do nosso encontro no Face, elas andam juntas ou elas precisam ser separadas mesmo para que haja um melhor entendimento da questão, Letícia? Olha, eu, assim, quando eu confesso para você que eu achei essa pergunta sensacional, né? Que pergunta, cara. Sem dúvida, na minha opinião, é difícil, né, a gente dizer, na minha opinião, sem dúvida, né? Sou até um pouco arrogante, mas não é. Não entendam dessa forma, por favor. Mas eu acredito verdadeiramente que sensibilidade e liberdade caminham ali coladinhas, juntinhas, porque eu acho que só é possível se ter liberdade quando você consegue descobrir a sua sensibilidade, né? E eu dizia sobre enxergar o mundo. Muitas vezes se pensa que nós enxergamos o mundo com aquilo que é exterior, né? A maioria das pessoas que enxerga acreditam que elas enxergam somente com os olhos, e isso não é verdade, né? Nós enxergamos com todos os nossos sentidos, com o olfato, com a audição, com o paladar, com o tato. E para que nós possamos enxergar com todos esses sentidos e para que nós possamos também enxergar com tudo aquilo que existe no nosso interior, né, e que nos capacita a perceber, a contemplar tudo aquilo que está à nossa volta, é preciso que nós tenhamos a sensibilidade, né? Então eu acho que para que nós possamos ter liberdade de enxergar tudo o que está ao nosso redor, é preciso que nós tenhamos sensibilidade. Eu não conseguiria separar uma da outra de forma nenhuma. Perfeito, Letícia, muito bem colocado por sua parte. E aqui no Encontro no Face, já consigo definir melhor, né, depois desse problema técnico inicial, mas graças a Deus agora já devidamente sendo transmitido pelo Facebook. Vale dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que amanhã, no mais tardar, esse Encontro no Face estará disponível em gravação também pelo YouTube e também pelo Facebook, onde ficarão os dois liberados, né? O programa ficará nos dois canais, no YouTube e no Facebook. Letícia, prestigiando o encontro no Face, conforme eu te falei, de forma ao vivo, de forma inicial, entrou aqui o Marcos Vinícius, que é assessor parlamentar aqui em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Olha a importância da sua transmissão, da sua participação. Também aqui presente a Rita Araújo, ela que é jornalista em Niterói, no estado do Rio de Janeiro também, participando conosco aqui e mandando um like nesse exato momento, a transmissão ao vivo aqui no Encontro no Face. E aproveitando, mandando mais alguns abraços. Pois não. Mandando mais alguns abraços aqui, Letícia, para o Alexandre Pena, também, que é aqui de Nova Friburgo, do Marlindo Costa, que é um líder sócio da Easy Life, e a minha prima de Vassouras, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, Maria Fátima Lopes. Todos eles ligados e ao longo da semana curtindo a nossa transmissão. Letícia, dando um segmento aqui ao nosso ritmo, qual ou quais os conceitos sobre inclusão social que você mais se preocupa e por quê? Olha, eu acho que inclusão significa a luta por uma sociedade que permita a todos o acesso a tudo que é oferecido por ela, independentemente de quais necessidades essas pessoas tenham, né? Então, esse conceito de inclusão, para mim, é muito forte, né? Que vai ao encontro, que caminha juntamente, que caminha lado a lado com o conceito de acessibilidade, né? Que seria a eliminação de quaisquer barreiras que impeçam que todas as pessoas tenham acesso a tudo o que é oferecido pela nossa sociedade. E aí nós poderíamos citar inúmeras, mas eu acho que as barreiras mais comuns, né, que nós encontramos no dia a dia
e que impedem que a inclusão social aconteça verdadeiramente. São as barreiras atitudinais, né? Sem dúvida, eu acho que essa é a top one, né? Digamos assim. O que seriam as barreiras atitudinais? Seria o famigerado preconceito, né? O preconceito que as pessoas ainda têm com tantas e tantas diferenças, né? Que, na verdade, já deveria ser superado, né? Já deveria ter sido superado. As nossas reflexões já poderiam estar muito mais avançadas em relação à inclusão e acessibilidade, se nós não tivéssemos ainda que superar o preconceito, né? Eu costumo dizer que um exemplo muito claro, lógico que eu posso dizer muito mais especificamente sobre as barreiras atitudinais em relação à deficiência visual, né, que é o que eu vivo no dia a dia, coisas muito simples, como, por exemplo, eu chego num restaurante para comer alguma coisa e aí tem alguém que enxerga do meu lado e a pessoa olha, o dono do restaurante olha para a pessoa e diz: oi, o que ela vai querer? Então, assim, essa é uma barreira atitudinal, né, que demonstra que a nossa sociedade ainda não é uma sociedade inclusiva, né? Porque, poxa, eu simplesmente não enxergo, né? Mas eu tenho a capacidade de ouvir, de responder, de entender, de discernir, né? Então, assim, se nós ainda enfrentamos esse tipo de problema tão básico, né, tão precário, que dirá coisas mais avançadas, né, questões mais complexas. Então, assim, as Perfeito. barreiras atitudinais, sem dúvida, são as mais significativas. Depois nós temos as barreiras arquitetônicas, né, que impedem também a acessibilidade. Muitas e muitas vezes, eu ando muito pelas ruas, né, uso muito o transporte público, especialmente quando eu morava em Araraquara, na época da faculdade, e por muitas e muitas vezes eu já ganhei assim um olho roxo, ganhei um inchaço na testa por conta de orelhões, por conta de lixeiras que não tem uma sinalização que nos permitam percebê-las com a bengala, né? Nós temos também as barreiras informacionais, que são as barreiras que nos impedem o acesso a qualquer informação, né? Seja ela, hoje em dia, eu diria que as mais comuns são nos meios digitais, né? Quando nós nos deparamos com sites ou com plataformas que não são acessíveis aos leitores de tela, né? Que são os softwares que nós usamos no celular e no computador, né? Softwares que, ao invés de nós enxergarmos o que está na tela, nós ouvimos, né, através deles. Letícia. Então, acho que essas seriam as principais barreiras. Não, perfeito. É só para posicionamento das pessoas que estão nos acompanhando e nosso também, que essa dinâmica aí fica tranquila, porque com certeza a gente vai abordar muito assunto. Só por baixo aqui ainda tem mais 15 perguntas aqui para serem feitas, né? E a gente não tem a noite toda, eu tenho que respeitar o seu tempo, que você tem a sua família, né? Então tem tudo isso e mais alguma coisa. Só para a gente estar ao vivo aqui, que a gente pretendia ficar nos 45 minutos, a gente pode até ficar um pouquinho mais, mas a gente já tem aí uns 20, 25 minutos de produção, né? Então, onde que eu falo 45 minutos no ar, não significa verdade, porque nos bastidores, e ao todo, a gente já tem mais de 1 hora aqui, né? Mas, Letícia, registrando aqui a participação ao vivo no Facebook aqui do Rafael RBT Serralheria, um profissional de mão cheia aqui em Nova Friburgo, ele que cuidou aqui da minha laje, fez aqui as serragens para poder cobrir a minha laje, um excelente profissional. O Alexandre Pena, né, conforme eu registrei, ele agora já está ao vivo aqui, mandando um like para nós e interagindo conosco. Uma das frases dele é que está muito bom o encontro no Face. E a Kátia Rodrigues dizendo boa noite para nós. Letícia, aproveitando aqui, aproveitando mais alguns embalos aqui, um abraço para o Sidney Campos.
Valdir Sabino da Silva e a Analina Carvalho, né? A Analina Carvalho, em particular, de Brasília, né? Capital Federal. Letícia, você é profissional do Tribunal de Justiça no interior do estado de São Paulo, mas funcionária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas você não para por aí. Está fazendo uma pós-graduação em educação inclusiva. Isso é prova de que o conhecimento não ocupa espaço, não é isso, Letícia? Sim, sem dúvida. Bom, atualmente, na verdade, já tem 3 anos que eu sou escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu trabalhei 2 anos, mais de 2 anos e meio, na comarca de Jaú, né? E no começo, agora, de 2020, eu fui transferida aqui para a comarca da minha cidade. Então, eu atuo como escrevente, né? Como eu já disse. Mas, de fato, atualmente eu curso uma pós-graduação em educação inclusiva com ênfase em tecnologias assistivas, né? Porque, como eu disse para vocês, eu sempre me interessei muito pelo assunto e eu acho que o grande objetivo da minha vida, a grande batalha, é que eu possa devolver de alguma forma à sociedade tudo ou um pouco mais do que eu tive até hoje, né? Eu tive muitas oportunidades na minha vida. Eu me considero, sem dúvida, uma pessoa muito privilegiada, especialmente por conta da minha família, né? Quero deixar aqui toda a minha gratidão à minha família, de uma maneira toda especial aos meus pais, à minha irmã, né? Que sempre me possibilitaram ter acesso eu diria que tudo, né? A tudo que era possível. E eu sempre tive esse desejo. Eu falei, não, eu quero devolver à sociedade aquilo que eu tive. E eu acho que nada mais justo do que me aperfeiçoar, né, me aprimorar no quesito inclusão, no quesito acessibilidade e poder falar sobre isso com as pessoas. Porque eu acho que Perfeito, Letícia. Não, perfeito. Você ia dizer que não acha que não há outro, mas só porque eu tenho uma pergunta nesse sentido, e eu gostaria de antecipar para você esse detalhe. Mas registrar aqui que o Marcos Aurélio está dizendo mais uma vez, excelente entrevista, dando parabéns a nós. A Kátia Rodrigues está dizendo aqui que inclusão é necessário, como sempre, um ótimo programa, parabéns. E eu costumo dizer, Letícia, se de fato, graças às pessoas que estão participando aqui e dizendo que é um ótimo programa porque você aceitou participar e o seu tema, de fato, é muito interessante. Mas voltando ao que você, com certeza, voltando ao que você com certeza iria dizer, e vai dizer, Letícia, porque eu vou te favorecer, é outra vertente a ser revelada aqui no encontro no Face, por isso que eu te interrompi, é que a Letícia Roma Kelly, essa pessoa de alma e espírito e uma visão além do alcance, presente aqui no encontro no Face, também fará direito para prestar concurso jurídico, certo? Claro que não apenas isso, né? Mas por que essa decisão? Agora você pode contar e abrir seu coração aí para as pessoas que acompanham essa sua vitória e determinação. Bom, como eu estava dizendo, né, eu acho que não há outro caminho para que nós consigamos, para que nós construamos uma sociedade inclusiva, se não for por meio da conscientização, né? Então, por isso que eu sempre gosto muito de falar sobre inclusão, por isso que eu estou estudando sobre inclusão. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que, na verdade, o direito foi uma grande surpresa na minha vida, ele chegou muito de repente. Como eu disse no começo, eu sou graduada em letras e eu, por muito tempo, pensei em cursar psicologia, aí depois a vida me encaminhou para letras, curso que me deu assim uma baita experiência, foi muito enriquecedor. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu soube da abertura do concurso para escrevente, né?
e escrevente é um cargo que não exige direito, e eu estudei, prestei, passei, enfim, estou no tribunal. E aí, nesses 2 anos, eu fui percebendo como a justiça é uma forma eficaz, né, para que nós tenhamos uma sociedade mais inclusiva. E isso não pensando só na pessoa com deficiência, não, de forma nenhuma, né, mas na sociedade como um todo. Então, assim, mais uma vez, o meu desejo de fazer direito, assim como o meu desejo de fazer pós-graduação em educação inclusiva, é devolver para a sociedade aquilo que eu tive, né? E eu sempre tive muito esse desejo de ver uma sociedade mais justa, esse desejo de ver uma sociedade mais equitativa, e eu acho que o direito, sem dúvida, é um caminho, né? Se nós tivermos pessoas que, de fato, consigam julgar com justiça, né? Julgar com equidade, julgar pensando no bem comum, eu acho que nós podemos construir uma sociedade bastante melhor do que essa que se apresenta para nós hoje. Então, esse é o meu objetivo, contribuir, mesmo que minimamente, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais livre, mais sensível, mais capaz de ter empatia. Perfeito, Letícia. E você é uma pessoa, pelo que os telespectadores estão acompanhando, e outros já tiveram, vamos dizer assim, a graça de Deus de te conhecer, como eu e muitos outros também, claro, né, com essa visão, né, estratégica, com essa vontade de fazer diferença. Enquanto, na verdade, né, Letícia, nos dói saber que muitas das pessoas nascem apenas para ficar olhando para o próprio umbigo, né, para ficar se preocupando com si, uma vaidade extrema que muitas das vezes não se leva a lugar nenhum. Agora, registrando, aproveitando aqui, mais uma presença ao vivo aqui, o Sérgio de Abreu Macedo, entrando na nossa transmissão e deixando o seu like. Estou vendo aqui se tem mais alguma participação inscrita ao vivo. Não tem, mas emendando abraços aí para o Vanderlei Santos, o Isaías Santos e o Alberto Soares Guimarães. Letícia, você também criou um canal denominado Cegueira Sem Tabu no YouTube. Por que teve essa iniciativa? Olha, confesso que há um tempo eu andava me sentindo sedenta de falar sobre inclusão, de falar sobre acessibilidade. E, assim, diariamente, ou quase que diariamente, eu enfrentava algumas barreiras e eu falava, poxa, alguém precisa ouvir, né? Eu preciso falar para alguém. E aí, numa sessão de psicoterapia, inclusive, a minha terapeuta falou, olha, por que você não faz um canal no YouTube? Ela falou, quer possibilidade maior de ser ouvida do que essa? E eu falei, poxa, bacana. E aí eu falei, nossa, mas e agora, né? Um nome. E aí eu pensei, cegueira sem tabu, né? Vamos falar, quero falar sobre o cotidiano da pessoa cega sem nenhum tabu, né? Quero realmente quebrar paradigmas, quero realmente responder aquilo que as pessoas têm curiosidade de saber, quero poder partilhar um pouco da minha vivência, das minhas experiências. E, assim, a criação do canal foi uma experiência muito gratificante, porque ele tem mais ou menos 1 ano, e de lá para cá tem sido abertas muitas outras possibilidades para que eu possa falar um pouco mais sobre inclusão, para que eu possa fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais da realidade da pessoa cega. Porque uma coisa que eu acho muito interessante, muito pertinente dizer, Gilvan, é que a maioria das pessoas não tem contato com uma pessoa com qualquer deficiência, né? Então, a incapacidade para incluir muitas vezes se deve à falta de conhecimento, né? Então, o canal foi por isso, para que
pudesse ser uma porta de entrada para que as pessoas tivessem mais contato com uma pessoa cega. Perfeito, Letícia. Letícia não está no script aqui, nem fazia parte das outras 15 perguntas que eu te falei que tem aqui para serem feitas, mas você tocou num ponto que quem me conhece sabe que eu sou defensor com unhas, dentes e alma, espírito, tudo que deve que é exatamente a questão da educação, né? Você acabou de comentar uma situação que teve que criar o Cegueira Sem Tabu por causa de falta de conhecimento, de informação. E eu sempre defendo que se no nosso país valorizasse ao extremo, tá? Isso é uma outra questão, mas só colocando meu ponto de vista que você pode analisar. Se o nosso país valorizasse a educação, nossos problemas seriam muito minimizados, porque uma pessoa educada, ela tem conhecimento sobre inclusão. Uma pessoa educada, ela tem conhecimento sobre saúde, então, consequentemente, iria cuidar mais de si. Uma pessoa educada tem discernimento, com certeza saberia diminuir as consequências policiais ou cíveis ou jurídicas por ter conhecimento de causa. Então, minimizaria agressões, discussões em vão. E a educação financeira, se o brasileiro tivesse essa educação também, o país não seria possivelmente considerado o terceiro mundo. Ou, pelo menos, muitas das pessoas que nos acompanham ou vão nos acompanhar teriam menos problemas financeiros com cartão de crédito, com agência bancária, com financiamento. Então, isso que você falou é a sua preocupação pela cultura, da mesma forma que eu, com o Encontro no Face, tenho. É levar para as pessoas que nos acompanham informações diferenciadas a respeito daquilo que a mídia tradicional jamais abordaria. Então, parabéns a você com o seu canal Cegueira Sem Tabu, né? Que, inclusive, lá tem um material, e essa sim faz parte do script, eu vou te fazer a pergunta agora, tem um material a respeito da importância do Braille. Aí eu te perguntaria, qual a importância do Braille e para que serve, na verdade, e por que você tocou no assunto no seu canal? Tá. Bom, eu digo sempre que eu sou uma cega extremamente brailista, né? Como eu disse no começo do programa, eu fui alfabetizada em Braille. Comecei a ser alfabetizada aos 4 anos e terminei aos 6. E eu sempre fui muito estimulada a usar o Braille, tá? Mesmo com toda a tecnologia, com todos os recursos, leitores de tela e tudo mais, eu não abro mão do uso do Braille, porque eu acho que nós temos duas manifestações da linguagem que são imprescindíveis para a nossa construção enquanto seres humanos, né? Que são a manifestação oral e a manifestação escrita. E somente o Braille permite ao deficiente visual a apreensão total da manifestação escrita da linguagem, tá? Por que eu digo isso? Me perdoem as pessoas que gostam, que utilizam os audiobooks, né? Sei que muitas vezes, por questões até de necessidade ou da impossibilidade de aprender o Braille, né? Especialmente pessoas que adquirem a cegueira. Mas, assim, quando crianças cegas, né? Quando eu vejo crianças cegas, eu sempre digo, não abra mão do aprendizado do Braille, né? Porque com o uso do leitor de tela, você só está ouvindo, né? A audição não permite que você apreenda a ortografia, que você apreenda a sintaxe, morfologia, enfim. Então, o Braille sempre teve uma importância fundamental na minha vida, na verdade foi imprescindível, né? E eu dizia sempre que uma criança cega, ela precisa ser muito mais estimulada a gostar de livros do que uma criança que enxerga. Porque uma criança que enxerga, ela tem contato com a leitura pelas mais diversas formas. Ela está andando na rua, a criança que está aprendendo a ler, ela fica tentando procurar qualquer letrinha para ela conseguir ler, né? Porque é a grande diversão dela naquele momento.
Então, ela anda na rua, ela vê uma placa, ela já começa a tentar juntar as letras. Ela vai ao supermercado, ela compra qualquer embalagem, ela faz a mesma coisa. A criança cega não tem essa possibilidade. Então, o nosso contato com a escrita se dá exclusivamente através do braille, né? E através dos livros. Hoje em dia, nós temos, graças a Deus, o braille mais difundido, né? Algumas marcas de cosméticos, algumas marcas de produtos congelados também, né? Todas as caixinhas de medicamento hoje já vêm com o braille. Então, assim, a difusão tem sido muito maior. Mas ainda o contato primordial e principal é por meio dos livros, sem dúvida. Letícia, Zenaide Zanon da Silva entrando ao vivo agora no Encontro no Face e deixando uma mensagem marcante para você. Parabéns, Gilvan e Letícia, é a mensagem dela. Agora, segura o coração, Letícia. Essa aí eu vou mandar para você como pergunta, mas é da telespectadora, da pessoa que nos acompanha aqui no Encontro no Face, Kátia Rodrigues. Ela te dá os parabéns, ela diz: parabéns, Letícia. Sua força de vontade e determinação é uma inspiração às outras pessoas que buscam uma inclusão social, uma inclusão na sociedade. Vou repetir. Parabéns, Letícia. Sua força de vontade e determinação é uma inspiração a outras pessoas que buscam uma inclusão na sociedade. O que você acha disso, Letícia? Obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada pelo carinho, obrigada pela mensagem. Obrigada mesmo. Perfeito. Aproveitando essa mensagem que tem tudo a ver com o seu canal Cegueira Sem Tabu, lá você tem um vídeo, Letícia, com mais de 1.200 visualizações. Ele conta um pouco do seu dia a dia. Qual foi a intenção? Por que de você abrir o seu dia a dia num vídeo, num canal destinado a discutir a cegueira? Olha, eu acho que justamente para que as pessoas possam entrar na realidade de uma pessoa cega, né? Então, eu não sei especificamente a qual dos vídeos você está se referindo, mas lá em um dos vídeos eu mostro eu andando na rua, né, usando a bengala. Então, eu caminho por um trecho aqui da cidade, né? E em um outro vídeo, eu abordo também uma forma que eu e minha irmã criamos para que eu possa escolher com autonomia as minhas roupas, né? Para que eu possa saber a cor da roupa que eu estou usando, enfim. Porque nós não temos, infelizmente, ainda consolidada uma moda inclusiva, né? Então, nós não temos, por exemplo, roupas com etiquetas escritas em braille, né? Então, é preciso que nós criemos estratégias para que eu consiga realizar uma atividade como essa, por exemplo, de forma autônoma e independente. E o objetivo foi esse, para que as pessoas realmente pudessem entrar na realidade da pessoa cega e pudessem sentir empatia, né? Pudessem se colocar no lugar de uma pessoa cega e, se colocando no lugar de uma pessoa cega, contribuir mais ativamente para uma sociedade mais inclusiva, da forma Perfeito, como cada Letícia. um puder. Ok, exatamente da forma como cada um pode, né? Exatamente o que você acabou de dizer. Letícia, dentro desse princípio, não... Pode falar, que desculpa que eu te interrompi. Não, imagina, é que eu acho que às vezes as pessoas acham que fazer inclusão é algo tão mirabolante, né? É algo que precisa de uma mágica, e não é, né? Todo mundo pode. Cada um consegue encontrar uma forma de contribuir no seu dia a dia para uma sociedade mais inclusiva. Perfeito. E por falar em sociedade mais inclusiva, Letícia, no seu próprio canal, você faz uma indagação, e essa indagação eu repasso a você agora. É possível uma pessoa cega morar sozinha? Ah, sem dúvida, é possível, né? Na verdade, esse vídeo ele foi fruto de uma pergunta, né, que naquele momento foi enviada para mim, e justamente disse isso lá, né, e repito agora, é possível. Eu morei em Araraquara durante 4 anos, na época da faculdade,
nós morávamos em uma kitnet, né? E eu dividia essa kitnet com uma amiga. Mas ela era simplesmente uma companhia, né? Alguém que eu amo muito, sem dúvida. Mas muitas vezes as pessoas pensam que a pessoa cega mora com a outra pessoa porque precisa de uma babá, né? Por exemplo, atualmente eu moro com a minha irmã. E muitas vezes eu ouço, mas a sua irmã cuida de você? Não, gente, absolutamente, né? Ela tem a vida dela e eu tenho a minha vida. Então, assim, em Araraquara, eu cuidava da casa, né? Eu limpava a casa, enfim, aprendi a cozinhar, tá? Então, é perfeitamente possível, sim, uma pessoa morar sozinha. Claro que algumas adaptações na rotina da casa, né, vão precisar ser feitas, sim, mas são adaptações que são feitas e depois elas simplesmente são seguidas, né? Então, é perfeitamente possível, né? Eu posso dizer, assim, com certeza, que eu tenho uma rotina, sempre tive, né? Mas principalmente depois que eu fui morar sozinha, eu sempre tive uma rotina muito independente, né? Muito autônoma. E isso, graças, Gilvão, a uma questão que eu esqueci de comentar, que é muito pertinente, eu, desde 1 ano de idade até os 17, mais ou menos, eu cursava na Unicamp algo que nós chamamos de AVD, que significa Atividades da Vida Diária. É um curso, digamos assim, são aulas ministradas por terapeutas ocupacionais que nos permitem ter mais independência e autonomia nas nossas atividades diárias. Então, quando criança, eu aprendia formas estratégicas de comer com garfo e faca, de cortar os alimentos, de encher um copo, de verificar se a minha roupa estava do avesso ou do direito. E depois, essas aulas iam sendo ministradas de acordo com as minhas demandas. Então, quando eu fui um tempo antes de eu ir morar, de eu sair de casa, né, eu aprendi estratégias para cozinhar, né, sem que eu me queimasse, e estratégias para saber quando quando um arroz, por exemplo, estava no ponto, né, sem precisar enxergar. Enfim, coisas nesse sentido que me ajudaram muito, sem dúvida. Perfeito. Letícia, agora aqui chegando mais uma participação escrita aqui no Face da Kátia Rodrigues, que nós já mandamos um abraço para ela, mas ela apontou uma coisa aqui que eu quero dividir contigo, com todos os telespectadores, que é o seguinte: Gilvan, será uma honra muito grande poder parabenizá-lo pessoalmente quando eu e meu esposo, Marcos Aurélio, estivermos em Friburgo. Atualmente, seu programa de entrevista é um dos melhores. Então, Letícia Romachelli, muito obrigado pela sua presença. Você está carimbando aí o brilho do encontro no Face na noite deste sábado, dia 14. Então, tudo isso aí é devido à sua presença e dos outros que passaram conosco, ok? Muito obrigada. Letícia, avançando aqui, um abraço, vários abraços a Jéssica Goivinho, ao Marlon Franco Gomes e a Vera Vidal. São pessoas que, ao longo da semana, curtiram o nosso chamamento para o encontro no Face de hoje. Dentro de tudo que a gente está falando, Letícia, dentro de todas essas verdades, que infelizmente talvez não esteja doendo na consciência de quem seja responsável por esses assuntos, mas estamos aí para fazer valer, né, Letícia? O mercado de trabalho, houve avanço ou retrocesso? Olha, eu acredito que houve avanços, né? Claro, mas eu acho que ainda há muito por se fazer, né? Especialmente em relação à iniciativa privada, né? Que ainda é tão hesitante em relação à contratação de pessoas com deficiência, especialmente de pessoas cegas, né? Uma vez, Gilvan, quero contar essa experiência aqui, porque eu acho que a teoria, ela ajuda muito, mas os exemplos arrastam, né? A teoria, os discursos convencem, mas os exemplos arrastam. Uma vez eu fui fazer uma entrevista numa grande empresa, antes de eu ser nomeada para o Tribunal de Justiça. E aí, eu cheguei lá, levei o meu currículo,
E, detalhe, era uma vaga exclusivamente para PCD, né, para pessoas com deficiência. E aí eu cheguei, fiz a entrevista e a moça falou assim, olha, o seu currículo é ótimo, na verdade você tem uma formação que vai além do que nós precisamos, mas eu não vou te contratar. Eu não posso te contratar porque nós não vamos instalar nos nossos computadores um leitor de tela para que você possa trabalhar. E aí, diante daquilo, eu fiquei assim, atônita, né? Porque eu falei, meu Deus, diante de uma resposta dessa, não há muita possibilidade de diálogo, né? Claro que a gente sempre tem possibilidade de dialogar, de conscientizar, mas naquele momento eu falei, nossa, agora quem não quer trabalhar aqui sou eu, né? Então, assim, a gente percebe que, infelizmente, há muita resistência, né? Há muita resistência. Nós temos a LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão, 13.146, de 6 de julho de 2015, que trata, né, sobre esse assunto, que trata das cotas, enfim, mas ela não especifica, né, quais as deficiências. Então, assim, as pessoas, muitas vezes, os empregadores, né, escolhem as pessoas com deficiência, né? Geralmente, eles escolhem pessoas que têm um desvio na coluna, pessoas que têm algum probleminha na perna, por conta de não precisar fazer nenhuma adaptação, né? Então, aí nós encontramos a falta de empatia, né? Eu, mais uma vez digo, me sinto privilegiada por estar no setor público nesse sentido, porque, claro que ainda encontramos problemas, né? O nosso sistema informatizado ainda não é totalmente acessível, mas existe uma iniciativa sempre constante por parte do tribunal e por parte da empresa terceirizada que é responsável pelo sistema, no sentido de torná-lo cada vez mais acessível, né? O tribunal também disponibiliza um leitor de tela para todos os deficientes visuais, tá? Nós somos em mais de 50 cegos no TJ de São Paulo. Inclusive, vou até pesquisar para saber como que funciona aí no Rio de Janeiro. Agora me bateu essa curiosidade. Mas, então, assim, nesse sentido, eu me sinto muito privilegiada por estar no setor público e por estar num tribunal que, apesar de ainda haver alguns problemas, luta e trabalha pela acessibilidade. Eu fico feliz por tudo isso, Letícia, que você acaba de nos revelar, principalmente sendo você uma pessoa culta da forma que aonde na vida e nessa situação em particular, você acabou dando um tapa sem mão, porque você é tão capaz que foi aprovada no tribunal, né, e é funcionária pública do Estado de São Paulo. Ou seja, você não pediu favor a ninguém para estar onde está. Você, com sua sabedoria, com seu conhecimento, conquistou o seu espaço. Então, de fato, o que precisa nessa sociedade mesquinha que nós vivemos, infelizmente, é vergonha na cara de muitos para saber lidar com o próximo. E isso é o que falta, muitas das vezes, em pessoas agravatadas que se acham poderosas ao ponto de fingir criar regras e não colocá-las em prática. Entendeu? Exato. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, Letícia. Sem dúvida. E sem dúvida também é por isso que eu pretendo fazer direito, para não ser mais uma dessas pessoas, para realmente fazer a diferença de alguma forma. Letícia, eu gostaria até de fazer um contraponto aqui, porque quem me conhece sabe que eu sou muito crítico. Quando eu optei também por fazer jornalismo, eu sou um pouco experiente em algumas áreas e tudo, por ter trabalhado aqui e ali, hoje, como consultor em vendas, há 17 anos como consultor em vendas, admito aqui, ao vivo e a cores, de que eu ainda continuo aprendendo. Da mesma forma que no período em que eu me dediquei 100% ao jornalismo, eu estava a todo dia aprendendo, mas encontrava no caminho da vida muitos que se achavam e que pensavam que sabiam tudo.
né? Isso, infelizmente, existe. Quando eu pensei em fazer jornalismo e fiz jornalismo, eu tinha um pouco esse amor platônico pela profissão, em achar que, ao ser jornalista também, eu poderia escrever muita coisa e mudar alguns conceitos, mudar alguma coisa, né? E, de fato, a gente até consegue um pouco, mas não tudo. No direito, é claro, mas pelo menos, aquele negócio, né, Letícia? Pelo menos você vai fazer a tua parte, né? Isso que conta, né? Exato, né? Eu acho que é aquela coisa, né? A gente pode ser só mais uma gota no oceano, né? Mas, sem dúvida, sem uma gota, o oceano não seria o mesmo, né? Então, eu acho que é bem por aí, né? Nós não podemos mudar o mundo, mas a gente pode fazer alguma coisa por ele, né? Perfeito. Letícia, eu vou te dar um posicionamento aí, você também, pela sua reação, vou perceber. Já temos aí 51 minutos nesse segundo tempo, né, nessa tentativa que, graças a Deus, funcionou, que deixou de ser tentativa, passou a ser uma coisa real. 51 minutos e 22 segundos de live. Só que o assunto tá legal, as pessoas estão interagindo, e existem algumas perguntas a mais aqui para serem feitas. Vamos para frente? Sim, tudo bem, pode fazer. Beleza, então eu vou aqui só repassar aqui mais um posicionamento do professor Marcos Aurélio. Ele diz aqui, como professor aposentado, com alguma experiência com jovens especiais, parabenizo a Letícia pela garra em quebrar paradigmas e a você, Gilvan, pela oportunidade deste assunto importante ser divulgado. Pelo menos, professor Marco Aurélio, da minha parte, isso aí é um princípio. E se alguns assuntos que eu não tenha percebido, os telespectadores, as pessoas que me conhecem, que são minhas amigas no Face, quiserem que eu aborde, é só escrever lá, porque comigo é direto e reto, doa quem doer, entendeu? O assunto é reto. Da mesma forma, Letícia, ele citou teu nome aqui no aspecto de que você tem garra de quebrar paradigmas. Isso, pelo pouco que eu conheço de você, é fato, né, Letícia? Sim, sem dúvida. Eu gosto muito, realmente, de quebrar paradigmas, né? Como eu disse, isso foi um aprendizado, né? Foi algo que foi um legado deixado pelos meus pais e que eu abracei, assim, abracei realmente com toda a minha força e com todo o meu amor, né? É uma situação que eu gostaria de partilhar aqui, acho que talvez ilustre bem essa questão da quebra de paradigmas. Quando eu estava no primeiro ano de letras, eu ia ter uma prova de gramática, era uma sexta-feira à noite, última aula, aquele momento assim que está todo mundo muito cansado. E lá no campus de Araraquara, graças a Deus, havia uma acessibilidade muito bacana. Nós contávamos com um laboratório que tinha lupas eletrônicas para alunos com baixa visão, tinha 2 impressoras Braille, enfim, havia uma acessibilidade muito bacana. E aí eu estava ali, no meu lugar, esperando para receber a prova. De repente, eu percebi que o professor se aproximou de mim e ficou ali, assim, parado, por alguns segundos. Aí ele falou: eu tô com a sua folha aqui, impressa. E agora? O que eu faço? Falei: como assim, professor? A prova não, o senhor não trouxe a prova em braille? Ele falou: não. Falei: mas nenhum pendrive, nada? Ele falou: não. Ele falou: olha, mas eu tenho uma sugestão, que a gente já fez isso com outros alunos cegos que tivemos aqui, deu muito certo. Eu falei: ah, é? Qual é? Ele falou: você pode fazer a prova em casa. Eu falei: como? Ele falou: você pode fazer a prova em casa. Eu falei: não, professor, desculpa, mas essa sugestão eu não aceito. Ele falou: mas por quê? Eu falei: olha, eu poderia elencar milhões de motivos para o senhor, mas por uma questão de tempo, o único que me ocorre agora é que eu me sentiria muito diferente de todas as outras pessoas da turma. Ele falou: mas o que nós podemos fazer então? Eu falei: olha, não sei se o senhor sabe, mas aqui na universidade, a poucos metros daqui, dentro da biblioteca, nós temos um laboratório de acessibilidade. Então, se o senhor tiver a prova num pendrive, basta que ela seja levada agora para o laboratório, não tem problema, eu espero, e aí eles imprimem a prova e eu faço, mesmo que seja com um pouco de atraso. Aí, uma colega se levantou e falou: professor,
eu posso levar a prova. Ele pegou o pendrive, a colega levou a prova, eu fiz com mais ou menos meia hora de atraso. Graças a Deus fui bem, não tive nenhum prejuízo, eu tinha facilidade em gramática. E aquilo ficou muito marcado, porque eu acho que ele contou essa história para todos os professores da universidade, que eu não tinha topado, que eu não tinha aceitado fazer a prova em casa. E a partir daquele episódio, isso nunca mais aconteceu. E eu, durante os 4 anos, sempre recebi a minha prova em Braille sem mais nenhum problema. Perfeito. Letícia, mandando um abraço aqui para o Renato Vogas, está mandando um like aqui ao vivo na transmissão. E mais alguns abraços às pessoas que ao longo da semana curtiram, né, o nosso chamamento para encontro no Face, que é a Cristina Veloso, a Valéria Vitime e a Ana Torres. Outra pergunta que nos chega aqui, pelo menos está na pauta aqui, e eu acho... Não, essa eu não te passei não, Letícia. No seu canal Cegueira Sem Tabu, você tem vários vídeos com temas fortes. Um deles é o Há Vantagens em Ser Cega, e o outro, você, pura curiosidade, você já disse aí, como você escolhe as suas roupas. Mas pode ficar à vontade de, principalmente, essa questão de se há vantagem em ser cega. Tá. Bom, eu acho que, como tudo na vida, né, há vantagens e desvantagens, né? Obviamente que se alguém me perguntasse, você gostaria de enxergar? Claro que quando houver uma oportunidade, né? Inclusive a medicina atualmente já está disponibilizando recursos para que isso venha a acontecer. Claro que sim, né? Obviamente que eu gostaria, né? Que eu receberia isso com o maior amor, com a maior alegria e procuraria fazer da visão algo que fosse bom para mim e algo que fosse bom para os outros, né? Agora, eu acho que as vantagens de ser cega, se é que podemos dizer assim, elas existem muito no sentido de você prestar mais atenção nos outros sentidos, né? Claro que tudo isso é relativo, né? Pode ser que você seja um cego que não busque isso, né? Que não busque independência, que não busque autonomia, que não busque aprimorar aquilo que você tem, né? Mas eu acho que a cegueira, ela te dá, né, essa possibilidade de prestar mais atenção naquilo que, nos demais sentidos, né? De usá-los com mais autonomia, de usá-los, me foge a palavra, com mais liberdade, de usá-los com mais profundidade, né? E eu acho que uma vantagem também bastante interessante é a possibilidade de, no dia a dia, nós conseguirmos mostrar para as pessoas que o centro do mundo não são os olhos, né? Nem literalmente, nem figurativamente. Então, essa eu acho que é uma vantagem, tá? Existirem pessoas cegas, existirem pessoas que enxergam o mundo de outras formas, para que a maioria busque, aquela maioria que enxerga, né, tenha a possibilidade de perceber que o mundo não é só daquela forma. E, como eu disse, repito, que o centro do mundo não são os olhos. Perfeito, Letícia. Só para seu posicionamento, seu guia aí, mais 3 perguntas, a gente finaliza o encontro, né, que em respeito aos telespectadores que precisam, claro, obviamente, fazer outras coisas, você que tem a sua família aí e tudo, e, obviamente, depois a gente vai ainda trabalhar o tema fora da live ao vivo, então isso é complicado. Aproveitando aqui, fechando os abraços, eu vou mandar 6 de uma vez. Beline Figueiredo, Ana Lúcia Rainha Godoy e o Luiz Antônio Dias. Beline Figueiredo, advogada aqui em Nova Friburgo, Ana Lúcia Rainha Godoy, jornalista em Niterói, e o Luiz Antônio Dias, também jornalista aqui em Nova Friburgo. Mandando um abraço também ao Tiago Leonardo, CEO da Easy Life, a Liz Cabral Bolu, jornalista em Nova Friburgo, e a Silvana Viana, líder sócia
da Easy Life. Portanto, Letícia, vivemos um período delicado, né, com essa questão da pandemia mundial aí do coronavírus. Como você lida e interpreta essa situação? Olha, no começo eu fiquei bem assustada, né? Na verdade, nós estamos, né? Todos nós do tribunal estamos em home office desde março, né? Justamente para que não houvesse nenhum risco, né? De contágio, de contaminação, enfim. E esse risco nós sabemos que existe para todas as pessoas, mas quando se trata de pessoas cegas, inevitavelmente esse risco acaba sendo maior, porque nós utilizamos diariamente e constantemente o toque, né? Então, no começo, assim, eu fiquei bastante assustada, inclusive eu procurei evitar andar pela rua sozinha, né? Porque eu percebi que as pessoas... Percebi não, eu vivo isso e eu percebi que mesmo com a pandemia isso não se modificou. As pessoas muitas vezes esbarram, né? Ou mesmo as pessoas com a melhor das intenções vêm, oferece ajuda, né? Chega muito próxima e toca, enfim. Agora, confesso para você assim que eu, até por uma questão de necessidade mesmo, voltei, né, a caminhar sozinha pelas ruas, claro, tomando o devido cuidado, usando a máscara, não colocando a mão no rosto sempre que eu toco em alguém, né, enfim, ou sempre que eu toco em algo, né, mas eu acho que para nós, deficientes visuais, sem dúvida foi um pouco mais assustador, né, por conta disso mesmo, por conta do toque, está muito presente na nossa rotina. Perfeito. Letícia, graças a Deus, esse encontro no Face, eu tive um apoio, eu tive produção, eu tive pessoas envolvidas, né, para que nós estivéssemos aqui hoje, em respeito a todas elas, gratidão. Eu te perguntaria, a produção do programa está até aqui me informando que você quer fazer um convite, na verdade. É claro que sim, né, Letícia? Mas, por favor, esteja à vontade e faça o convite que você assim deseja, por favor. Tá, bom. Eu gosto muito de música. Na verdade, é a minha grande paixão. E eu sou cristã, né? Sou católica, praticante. E eu tive uma experiência, um encontro mesmo de amor com Nossa Senhora. E naquele momento eu queria encontrar uma forma de expressar isso, né? De expressar o amor que eu sentia por ela, né? E de expressar como eu me sentia grata por ter sentido a presença dela na minha vida, por sentir a presença dela na minha vida através de uma voz e não através de uma imagem, né? Como a maioria dos católicos sente, né? E aí, para isso, eu me vali da música. Eu fiz uma música, tive a oportunidade de ir para um estúdio fazer a gravação, né, dessa música, acompanhada de um clipe. E agora, no próximo dia 20, vai acontecer o lançamento. Então, gostaria de convidar a todos para participarem do lançamento. Basta vocês acessarem meu canal. Se vocês digitarem Cegueira Sem Tabu, vocês vão encontrar. Ou se vocês digitarem também Letícia Romachelli. Então, por favor, se inscrevam e acompanhem. Porque foi feita com muito carinho e foi feita realmente para que as pessoas, na verdade, independentemente, obviamente, disse que sou cristã, católica, né, por uma questão só de contextualização. Mas independentemente da crença de cada um, independentemente da religião de cada um, eu acho que a espiritualidade é algo inerente a todo mundo, né? Todo mundo acredita que há algo maior que nos governa, né? Independentemente
de quem ou do que seja esse algo. E essa música foi nesse sentido, né? No meu caso, de expressar essa gratidão a Maria. Mas então fica aqui o convite para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês acompanhem esse lançamento. E valeu aí pelo convite de inscrever no canal, soou para mim como um puxão de orelha, né? Principalmente a pessoa que vem acompanhando o seu trabalho e tudo, já me inscrevi lá automaticamente aqui, já acessei o YouTube, está lá, Letícia Roma Kelly, fiz a minha inscrição, então, da minha parte, está tranquilo. E a sua música, o nome, tema dela é Doce Mãe? Isso, Doce Mãe. Porque essa voz, né, que me faz sentir a presença de Nossa Senhora, eu digo que ela é a voz mais doce que eu já ouvi. Então, para mim, Nossa Senhora é doçura, né? É de fato a minha doce mãe. Olha aqui o professor Marcos Aurélio, mais um sábado gratificante. Parabéns pela maneira pela qual esse tema foi comentado. Parabéns a Letícia e parabéns por mais um programa de sucesso, Gilvan. Até o próximo sábado. Ele já está percebendo, já está no momento final. Então, professor, muito obrigado aí pela sua proatividade. Quem sou eu para agradecer em nome da Letícia, mas valeu aí pelas palavras, não é isso, Letícia? Claro, sem dúvida. Professor, muito obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo feedback. Realmente é muito gratificante. Eu me sinto muito honrada por ter podido participar, muito feliz por todos os comentários, por todas as reflexões tão pertinentes. Obrigada. Perfeito. Letícia, eu até respirei fundo aqui porque chegamos ao final, né? O final derradeiro do programa do Encontro no Face. Alguma coisa que você queira dizer que, particularmente, eu não tivesse perguntado? Fique à vontade. Olha, eu gostaria de finalizar com uma frase que eu acho que realmente é o lema da minha vida e que eu gostaria que pudesse ser o lema da vida de todas as pessoas, que é a seguinte: as nossas limitações não são determinantes dos nossos limites. É isso. Obrigada mais uma vez, Gilvan. Obrigada a todos que participaram. Bom fim de semana, boa noite, bom descanso a todos e que amanhã nós possamos votar com consciência, né, por uma sociedade melhor. Com certeza, com certeza. Domingo, 15 de dezembro, né? A cidadania, a flor da pele. Letícia, muito obrigado aí pela sua participação. Eu agradeço imensamente o apoio das pessoas que nos bastidores nos aproximaram nesse momento tão especial e, com certeza, eu já tenho falado com as pessoas que têm participado do Encontro no Face que eu quero para 2021, é um desejo meu, ainda não está certo, mas só o fator de eu declarar isso, ele se torna cada dia mais forte, porque eu tenho conversado com parceiros que acompanham o Encontro no Face, de pessoas que acompanham o trabalho, quase que eu falo meu trabalho, não é meu trabalho, é nosso trabalho, de todos que aqui estão passando e estão participando do encontro. Eu quero para 2021, se Deus quiser, lá para agosto ou outubro, realizar um encontro no Face presencial, uma coisa como se fosse um seminário, uma coisa mais efetiva. E, se Deus quiser, com todo o aprendizado e com todas as informações que você colocou aqui hoje, se Deus quiser, mais inclusiva. Perfeito? Então, Letícia, eu vou aí para os 30. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, só isso mesmo. Mais uma vez, toda a minha gratidão a você e a todas as pessoas que participaram. Beleza, vou para os 30 segundos finais aqui e a gente se fala aí nos bastidores. Um abraço, Letícia, boa noite. Um abraço, boa noite.